Simplesmente não pode ser exagerado que quando se trata de vilões divertidos e fascinantes, a DreamWorks rivaliza facilmente com a Disney. O estúdio está repleto de vilões incríveis. Agora, já descobrimos quem é o mais malvado, bem como quem teve a morte mais horrível. Ainda assim, resta uma pergunta, algo que temos certeza que muitos de vocês têm se perguntado. Afinal, a única coisa mais importante do que a maldade de um vilão é seu poder, mas... No final do dia, quem é o mais poderoso? Eu sou o Kyle do Wicked Binge e isso é Vilões da DreamWorks de fracos a poderosos. Agora, ao focar no nível de poder de um vilão, vamos levar em consideração vários fatores diferentes. Força e poderes mágicos ou habilidades especiais são indiscutivelmente importantes, mas além disso, também vamos considerar a inteligência de um vilão e quanto influência eles podem ter sobre os outros devido ao seu status. Por fim, quais recursos eles têm e, portanto, poderiam ser usados em uma batalha? Qualquer coisa, desde armas, aliados ou até dragões de estimação. E uma última coisa a notar aqui é que estamos apenas olhando para os vilões da DreamWorks, que são personagens humanos ou antropomórficos. Nenhum personagem totalmente animal ou criaturas, pois temos certeza de que um dragão gigante pode vencer a maioria dos vilões. Também não vamos incluir a Ares do Sinbad porque, vamos lá, quantos vilões mortais podem superar ou enfrentar uma deusa de verdade? Com tudo isso dito, vamos direto ao nosso ranking. Naturalmente, vamos começar com nossos vilões mais fracos e subir até os mais poderosos. Recebendo nossa medalha de ouro da fraqueza está a Rainha Barb de Trolls World Tour. Como rainha dos Trolls roqueiros, Barb tem muitos seguidores leais dispostos a ajudá-la a transformar todos os outros Trolls em zumbis do rock. Tendo a mística corda vermelha do rock como parte de sua guitarra, ela quase conseguiu erradicar todos os diferentes tipos de música, exceto o rock, e dominar o mundo. Embora ela tenha um pouco de temperamento que provoca medo, realmente não há muitos exemplos dela sendo fisicamente violenta de forma explícita. No entanto, vemos exemplos dela sendo bastante ágil como muitos outros Trolls. Supomos que faz sentido que ela não faria muito combate, e confiaria mais na estratégia, com sua doce habilidade de tocar guitarra para resolver as coisas. Afinal, são Trolls, e o conflito é sobre música. Ainda assim, sem habilidades de luta óbvias ou qualquer força ou poder além do que listamos, sentimos que tínhamos que classificar a Barbie como nossa vilã mais fraca. Para a nossa medalha de prata da fraqueza, estamos selecionando o General Mandible do filme Formigas. O cara está em Formigas, então comparado com o resto da nossa lista, ele é definitivamente um dos mais fracos. Gostaríamos de reconhecer a força e o poder que ele tem e como isso se compara a um inimigo do seu tamanho. Temos que classificar sua força contextualmente. No auge de sua carreira, General Mandible era o ex-líder do exército da rainha. Ele não era apenas visto como uma das formigas mais fortes, mas também era considerado confiável pela rainha. Por isso, ele quase se tornou o noivo da princesa Bala. Embora ele possa entrar em combate sendo um general, ele não precisa sujar as mãos com muita frequência. Com habilidades de manipulação e estratégia, Mandible pode ordenar que seus homens façam seu trabalho por ele, como quando manda alguns soldados espancarem Weaver, amigo de Z. Ele pode ser um líder carismático e persuasivo, sendo capaz de convencer o resto da colônia de que Z era um inimigo com apenas um discurso. Ele também conseguiu enganar os soldados mais leais para atacar uma colônia de cupins, que acabou sendo uma missão suicida. No entanto, suas fraquezas são sua natureza belicosa e xenofóbica e seu temperamento explosivo. Ele é muito míope e nem sempre toma as melhores decisões devido às emoções. Embora obviamente forte, Mandible não teve muitas cenas dele realmente lutando, e nem mesmo sua massa foi suficiente para salvá-lo da morte no final. Ganhando a medalha de bronze da fraqueza está o Sapo de Por Água Abaixo. O Sapo, um senhor do crime, não é alguém com quem você queira se envolver. Embora ele odeie roedores com paixão, ele tem um exército de ratos capangas sob seu comando, além de uma pequena equipe de elite de sapos. Como ex-animal de estimação da superfície, ele é muito informado sobre o mundo acima.
Ele possui muitos recursos de lá, incluindo uma sala de tesouros e um suprimento de nitrogênio líquido usado para congelar completamente seu inimigo. Com a intenção de exterminar os ratos para sempre, Toad na verdade chegou bem perto quando usou seu conhecimento do sistema de comportas de esgoto e quase afogou todos eles. Embora todos esses projetos reforcem impressionantemente seu status de chefe da máfia, o Toad não tem muito a mostrar em relação à força física. Não o vemos lutar sozinho, assim como Mandíbula. Ele pode ser grande e forte para um Toad, mas o cara não é lutador. Nesse sentido, vemos por que ele meio que tem que contar com sua inteligência ou ajuda de ratos e sapos. Passando para a Sra. Tweedy de Fuga das Galinhas. Não há dúvida de que a Sra. Tweedy é muito malvada e cruel. Contudo, é fácil exercer poder sobre seus supostos prisioneiros quando eles não passam de um bando de galinhas de verdade. Fora isso, a Sra. Tweedy é muito uma humana média. Ela depende do seu marido, Sr. Tweedy, para construir e consertar a máquina de tortas. De fato, conseguiu... Entrar no negócio de tortas foi dela. Concordo, mas não podemos considerá-la realmente inteligente, especialmente pela forma óbvia como ela lidou com a verdadeira natureza do frango. Também não temos muito a dizer sobre suas habilidades de combate reais ou demonstração de força, além dela chutar o marido. No entanto, estamos dando a ela alguns pontos extras pela durabilidade e resiliência que ela mostrou uma vez que descobriu o plano do frango. Ela manejou o machado assustadoramente bem e quase tirou o avião do frango do céu. A Sra. Tweedy pode ser uma verdadeira ameaça quando quer ser, embora enfrentar galinhas não seja uma grande conquista no mundo real, mas conseguir se agarrar a um avião mesmo depois de ser atingida por um outdoor é definitivamente uma. Para o nosso próximo mais fraco, escolhemos Humpty Dumpty. Humpty chega tão longe apenas com base em sua inteligência. Vemos ao longo do filme que Humpty não é apenas um pouco inventor, ele também é um total manipulador, pois planeja se vingar de seu ex-amigo, Gato de Botas. Mas falemos sobre essa amizade por um instante. Apesar de engenhoso desde jovem, Humpty precisava de um parceiro para ter sucesso na vida. Gato de Botas age como o músculo, enquanto Humpty era o cérebro. Mesmo anos depois, ele ainda precisaria da ajuda do Gato de Botas, Kitty Softpaws e da dupla Jack e Jill para conseguir os feijões mágicos, roubar o ganso dourado e realizar com sucesso seu plano de traição. Ele pode ser o cérebro da operação, mas não consegue trabalhar sozinho com sucesso. Ele não é conhecido por ser fisicamente forte. Ele também não tem muito em termos de durabilidade, considerando que ele é, bem, um ovo. Embora possamos reconhecer que ele ainda possui habilidades valiosas, sua falta de força ou poder independente o impede de ser classificado mais alto. A Sra. Grunion de Mr. Peabody e Sherman está em seguida na nossa lista. Quanto ao custo, ela não é muito impressionante. Embora ela seja uma mulher maior, ela não parece ser muito forte ou habilidosa, e nunca a vemos lutar. Então, o que a coloca tão alta em nossa lista? O poder dela vem simplesmente da sua influência sobre os outros. Como assistente social, a palavra dela, por mais tendenciosa que possa ser, tem bastante peso. Afinal, ela quase conseguiu tirar o Sherman do Sr. Peabody. Ela também conseguiu convencer brevemente o controle de animais a levar o Sr. Peabody para ser eutanasiado. É um tipo de poder muito real, apesar de seu personagem ser tão exagerado, então tivemos que dar o crédito que esse poder merece. Mas, como dissemos, basicamente esse é o único poder que ela tem, então não podemos classificá-la mais alto. Nossa próxima entrada é um empate. Temos o Verminator de Over the Hedge e Victor Quartermain de Wallace e Gromit, a maldição do coelho monstro. Embora sejam dois personagens muito diferentes, com diferentes forças e fraquezas, uma coisa une esses dois. Ambos são vistos como caçadores e exterminadores respeitados. Verminator é um pouco mais experiente em tecnologia, confiando em seu treinamento e equipamento Vermtech para capturar pragas, enquanto Quartermain, por outro lado, depende apenas de sua confiável arma e de sua habilidade de tiro. Sendo especialistas em sua área, eles também são decentemente respeitados. Quartermain convence os moradores a permitir que ele mate o coelho lobisomem do seu jeito. O Exterminador não tem exatamente esse nível de influência. O que ele tem é acesso ao Depelter Turbo, o que não é nada para se desprezar.
Apesar de serem um pouco inteligentes e respeitados, esses caras não têm muito além de seus equipamentos e podem ser facilmente superados ou derrubados fisicamente. A próxima é a Doutora Zara de Abominável. A Doutora Zara é uma caçadora ilegal além de zoóloga. Ela tem acesso a diversos equipamentos, como dardos tranquilizantes e motos de neve, para ajudá-la a capturar o esquivo Yeti. A Doutora Zara tem boas habilidades de caça e sabe como usar várias armas e dispositivos em sua caçada. Ela também pode ser manipuladora, levando os outros a acreditarem em sua bondade. Isso permite que a Doutora Zara os use até que ela tenha obtido tudo o que precisa deles, como o que ela fez com o Sr. Burnish. Apesar de astuta, não a consideramos poderosa o suficiente para uma posição mais alta. Falta força física e sempre... Precisa de Everest e seu Snowmobile para causar algum dano significativo. Ela não tem muito para ajudar a combater essa fraqueza. Em seguida, temos outro vilão de Trolls, Chef. Como ex-celebridade, Chef já possuía muita influência. Ela convenceu os Bergens de que só seriam felizes comendo seus pratos de troll especialmente preparados, tornando-se a guardiã da felicidade. Além disso, ela é obviamente muito fisicamente... Ela é mais forte que os Trolls, além de ser astuta. Conseguiu manipular o Troll Creek e atrair seus amigos. Infelizmente, ela não tem muito mais em seu arsenal além de sua culinária e manipulação. Em relação a outros Bergen, ela aparenta ter força e durabilidade medianas. Embora fosse uma adversária digna e malvada, no final do dia, ela ainda é apenas uma chefe astuta. Finalmente chegamos ao nosso primeiro e mais fraco vilão de Shrek, Lord Farquaad. Sendo o senhor de um reino inteiro, você pensaria que isso colocaria Farquaad ainda mais alto em nossa lista. Considerando o número de cavaleiros sob seu comando, isso foi levado em conta. Mas a força dos números realmente é tudo o que Farquaad tem. Há uma razão pela qual a maioria das pessoas vê esse cara como uma piada completa comparado a outros vilões do Shrek. Apesar de forte o bastante para expulsar a maioria dos personagens de contos de fadas, seus cavaleiros não são páreo para Shrek ou Dragão. Quanto ao próprio Farquaad, esqueça! Ignore a altura do cara, ele ainda não é um lutador e não é visto fazendo nada fisicamente impressionante. Diferente de outros vilões da DreamWorks que compensam a falta de força com inteligência ou manipulação, Farquaad não possui exatamente essas qualidades. Caramba, sua ideia mais brilhante, decidir se casar com uma princesa para se tornar rei, nem sequer foi ideia dele, foi do espelho mágico. Então sim, se não fosse pela pequena quantidade de influência que ele tem como um senhor para comandar um exército de cavaleiros para ameaçar as pessoas, esse cara estaria no fundo do poço. Portanto, seja grato por seu título, Sr. Farquaad. Agora temos um dos nossos vilões mais únicos, Dave o Polvo, também conhecido como Dr. Octavius Brine. A missão de Dave era recuperar seu status de estrela, tornando todos os pinguins feios e monstruosos. Ele fez isso para garantir que não fosse ofuscado pela fofura deles. Surpreendentemente, um polvo consegue ser uma ameaça mesmo com um plano tão maluco. Como todos os polvos, Dave pode se disfarçar mudando a cor de sua pele e moldando seu corpo sem ossos em diferentes formas. Ele era flexível o bastante para entrar numa máquina de venda automática e pegar os pinguins. Além de ter a força média e a inteligência acima da média de um polvo, Dave também tem um exército de dezenas de outros lulas à sua disposição. Ele possui um esconderijo submarino próprio e é o inventor do Soro Medusa. Este líquido verde transforma organismos em suas versões horrendas. Suas habilidades e inteligência o classificam em um alto nível. Nada mal para um polvo cientista louco. O próximo é um vilão de Madagascar, Mukunga. Agora sim, ele é um leão e provavelmente é tão forte quanto um leão. Reconhecemos que ele é forte comparado a um ser humano. Mas, considerando que toda vez que ele lutou contra Zuba, ele perdeu, e perdeu feio, podemos supor que ele provavelmente é mais fraco do que muitos outros leões. Ele também perdeu uma batalha contra Nana, que segundo o comentário do disco de vídeo digital, o trouxe de volta para Nova York em uma gaiola de gatinho. Se o cara nem consegue enfrentar uma velha senhora admitidamente bastante durona, que chance ele tem contra um leão alfa? Ainda assim, é possível que Mukunga tenha passado pelo seu próprio rito de passagem quando filhote, indicando sua força. Ele também consegue comandar Tsitsi, um leão muito mais forte, e brevemente ganha o controle do bando quando assume o título de Alpha.
Também é sugerido que Macunga é astuto e mais inteligente do que a maioria dos outros animais, pois ele conseguiu manipular Alex para uma luta que ele não tinha esperança de vencer. Infelizmente, é aí que sua inteligência termina, pois quando se tratou de liderar o bando através da crise de uma seca, ele foi incompetente na melhor das hipóteses e perdeu o apoio muito rapidamente. Simplesmente, enquanto Macunga ainda pode ser um leão, ele está longe de ser o felino mais feroz da savana. A seguir temos Francis Z. Francis. Anteriormente conhecido como Super Colossal Big Fat Boss Baby, Francis usou seu conhecimento de Babycore para tentar se vingar de seus ex-empregadores através de seu próprio negócio, Puppy Co. Francis é carismático, determinado e incansável, embora também seja um pouco desequilibrado. Em um filme tão maluco como este, isso é de se esperar. Como dono de uma grande empresa, Francis tem muito dinheiro e influência para lidar com seus problemas. Ele conseguiu intervir e sequestrar os pais de Tim sob o disfarce de uma viagem de negócios. Ele até ameaça matar Tim ou bebê-chefe se atrapalhar em seu caminho. Francis também tem Eugene, um braço direito que usa sua grande força física para basicamente cuidar de todo o trabalho sujo de Francis ou missões de combate. Isso não significa, porém, que Francis seja inútil por si só. Afinal, ele foi capaz de manipular e enganar Tim e Boss Baby para trazerem a fórmula de que ele precisaria para criar seus filhotes eternos. Infelizmente, ele ainda não é muito forte fisicamente, dado que Boss Baby ainda conseguiu superá-lo eventualmente durante a pequena luta de espadas, embora não possamos chamá-lo de completamente fraco, já que ele ainda é um homem adulto. Muitas pessoas gostam de... CEOs são intocáveis devido ao seu grande poder. E embora não iríamos tão longe, diríamos que Francis ainda é bastante poderoso. Até onde nos concerne, o Príncipe Encantado é facilmente tudo, menos encantador, embora ainda consiga ser encantador o suficiente para usar isso como um poder. Apesar do apoio da mãe e de sua magia, Encantado é totalmente dependente dela. Afinal, ele conseguiu sobreviver a ventos abrasadores e desertos escaldantes em seu caminho para resgatar Fiona. Não vemos ele lutar, mas sabemos que tem uma espada e provavelmente sabe usá-la e parece estar em boa forma geral. Além disso, ele conseguiu recrutar brevemente um exército inteiro de vilões de contos de fadas que eram muito mais fortes do que ele para lutar por ele no terceiro filme, convencendo-os facilmente a se unirem e seguir sua liderança. Ele até encantou Rapunzel. Apesar da curta duração da aliança maligna, é notável que Charming e os vilões dos contos de fadas, unidos, tiveram poder suficiente para controlar Faraway temporariamente e capturar Shrek. Infelizmente para ele, quando é uma luta 1 contra 1, ele ainda é totalmente superado pelo ogro favorito de todos. Não podemos criticá-lo muito por isso, já que Shrek provavelmente é mais forte que a maioria. Nos tempos bíblicos, Ramsés II foi um dos faraós mais cruéis e tudo para não ser o elo mais fraco na linhagem. Como líder do Egito, ele tinha poder político ilimitado e certamente não tinha vergonha de usá-lo. Ramsés tinha centenas de guardas à sua disposição, bem como 2 chamados feiticeiros reais. Ele tinha poder mais que suficiente para impedir a fuga ou reação dos escravos hebreus. Embora ele eventualmente tenha concordado em libertar os escravos, Ramsés provavelmente os teria assassinado com seu exército se Deus não tivesse intervindo, fechando o caminho criado por Moisés e afogando a maioria dos homens do faraó. Embora nunca o vejamos lutar individualmente, pode-se presumir que ele é muito mais forte do que alguém como Farquaad, sendo mais apto do que um rei comum com um estilo de vida confortável. Sua performance em uma luta real é incerta, mas seu status de faraó é suficiente para colocá-lo em destaque em nossa lista. Claro, também temos o chefe da máfia do Mar Profundo, Don Lino. Sim, os tubarões, principalmente os grandes brancos, são muito poderosos. Eles têm mandíbulas fortes, além de força e velocidade. Assim, a maioria das criaturas, dentro e fora do oceano, terá dificuldade em competir contra um. Além disso, esse cara tem a máfia do lado dele, com todos os seus membros também sendo tubarões e sendo completamente leais ao seu dom, mesmo que também sejam um tanto covardes. Mas embora Don Lino possa ser poderoso em um nível real, ele ainda não é tão poderoso em termos de uma luta real. Tudo o que ele pode fazer é atacar e morder, como vemos no clímax do filme, com estratégia suficiente e equipamento conveniente de lavagem de baleias usado como restrições, ele não é tão difícil de ser derrotado.
Pode parecer bobo incluir um tubarão comum em uma lista de classificação de nível de poder. Agora sabemos que depois de Dawn, todos provavelmente são fortes ou habilidosos o suficiente para enfrentar com sucesso um grande tubarão branco. Nosso próximo vilão é o Professor Calça Suja, e com ele começa a nossa lista de super ou extraordinários malfeitores. Apesar do nome bobo, Calça Suja não é para ser levado na brincadeira. Como inventor, o professor criou máquinas que podem fazer tanto o bem quanto o mal, dependendo de como são usadas. Isso pode variar desde aumentar e diminuir objetos até lavar o cérebro de uma escola inteira de estudantes e forçá-los a reprimir seu senso de humor até construir um enorme vaso sanitário robótico que devora homens. Esse último é um pouco estranho, mas ainda pode cumprir o trabalho em termos de vencer uma luta. Ele também tinha uma mala cheia de armas, indicando que poderia se defender se necessário. O filme sugere que Poopy Pants é tão inteligente que consegue inventar qualquer coisa que precise, com suas invenções, quase superando George e Harold. Ele também pode ser observador, pois descobriu que Melvin era a chave para garantir que nenhuma criança jamais risse dele novamente. Embora suas invenções não sejam perfeitas e possam falhar ou ser usadas contra ele, suas habilidades e arsenal parecem ser suficientes para ajudá-lo a dominar o mundo, não apenas para um par de crianças e um herói que usa cuecas. A seguir temos Pitch Black, também conhecido como Bicho-Papão. Pitch é astuto, tirânico e manipulador. Isso é especialmente visto em como ele é capaz de sintonizar com o medo de uma pessoa e usar isso contra ela, seja com crianças e seus pesadelos, ou Jack Frost e seu medo de ser esquecido. Originalmente, ele era um poderoso mestre do terror devido ao grande medo da humanidade pela escuridão. Após os Guardiões surgirem para trazer luz e felicidade, enfraquecendo o poder de Pitch, ele ainda consegue lutar e usar outras táticas quando suas habilidades físicas são insuficientes. Sobre as habilidades de Pitch, ele pode usar seus poderes baseados no medo para causar pesadelos. Ele pode controlar a escuridão, a magia negra e a areia dos pesadelos, usando-as como ataque ou defesa. Infelizmente, por mais poderosas que sejam essas habilidades, elas também podem ser usadas contra o Pitch. Isso é visto no final do filme quando Pitch é atacado e arrastado por seus próprios medos. Além disso, quando as crianças param de temer Pitch por completo, ele perde muito de seu poder contra elas, enfraquecendo-o significativamente. Por maior que seja essa falha, por isso tivemos que colocá-lo fora do nosso top 10, sabemos que é impossível se livrar completamente do medo. Por essa lógica, Pitch sempre terá um pouco de poder no tanque. Também sentimos que não podíamos ignorar o quão forte e quase imparável ele era em seu auge. A extraordinária controladora de animais Chantel Dubois também ganha um lugar a seguir. Apesar de não parecer uma vilã superpoderosa típica, essa senhora é extremamente poderosa. Durante a perseguição à gangue de Madagascar, ela quebra várias paredes seguidas, desliza em manchas de óleo ilesa, desvia de bananas atiradas contra ela e ainda consegue laçar Millman. Ela consegue sair da prisão com facilidade e consegue ficar no encalço da gangue por toda a Europa. Ela é extremamente forte, resistente e furtiva, sendo absolutamente impiedosa e incansável no seu trabalho. Ela é uma exímia atiradora de dardos tranquilizantes, rastreia o cheiro de animais a qualquer distância e cura seus homens feridos através de canto inspirador. Também devemos reconhecer seu recorde de abates e sua conquista de ter as cabeças de quase todas as espécies de animais em sua parede, exceto pela cabeça de um leão. Ouvimos ela afirmar que aos 7 anos estrangulou seu primeiro papagaio, deu descarga no primeiro peixe dourado e socou a primeira cobra. O fato de ela, uma mera humana, ser uma ameaça legítima para animais tão fortes quanto hipopótamos e leões, mostra o quão poderosa ela realmente é. Ela é poderosa o suficiente para ser a única humana comum ou sem dragões que entra em nosso top 10 mais poderosos. Ocupando o segundo lugar em termos de poderosos vilões de Shrek, temos Rumpelstiltskin. Devido a um acordo distorcido, Rumpel se tornou muito mais poderoso e ameaçador do que seu correspondente original do Conto de Fadas. Rumpel é um trapaceiro, e é através dessas trapaças e acordos que ele consegue acessar sua fonte única de magia. Como muitos dos nossos vilões listados anteriormente, ele também pode ser um manipulador, capaz de pensar à frente e geralmente enganar os outros antes que eles possam enganá-lo.
Na realidade alternativa, onde Shrek nunca nasceu, Rumpel também tinha acesso a um exército de bruxas poderosas, bem como uma aliança com o flautista de Hamelin. Ele usou-os para capturar quase todos os ogros e controlar os cidadãos de muito distante. O que o impede de alcançar uma posição mais alta é sua incapacidade de lutar fisicamente sozinho devido ao seu tamanho. Sem seu exército de bruxas na realidade canônica, ele se torna muito menos ameaçador. Ele também só consegue acessar sua magia através de um contrato, e se uma pessoa não assinar, Rumpel simplesmente não tem sorte. Embora ter poder em certas circunstâncias ainda seja melhor do que não ter poder algum, ele impede de chegar ao topo. Por fim, chegamos a um vilão de Kung Fu Panda, o Sr. Shen. Esse pássaro é feroz, embora ele possa não respeitar o Kung Fu, ele certamente o usa. Ele é um exímio lutador e espadachim, frequentemente usando espadas ou lâminas ocultas contra seus adversários. Assim como um pavão, ele é ágil e usa as penas da cauda para ajudar a planar. Seu poder aumentou com o acesso a um exército de lobos, que ele usou para exterminar quase todos os pandas. Como se isso não fosse suficiente, Shen também inventou o canhão, que ele conseguiu usar para matar Mestre Rinoceronte e ferir gravemente Po, bem como os 5 Furiosos. É provável que ele poderia ter usado esses canhões e seu exército para conquistar toda a China se não fosse por Po e os outros mestres lutando contra. Apesar de ser um adversário forte em relação a outros vilões, dentro e fora de sua franquia, Shen não possui habilidades especiais ou místicas para aumentar seu potencial de luta. Seus canhões não são invencíveis e podem ser destruídos com a técnica apropriada. Embora as habilidades de Shen como lutador físico sejam grandes, são seus recursos externos junto com seu transtorno de estresse pós-traumático que deixaram Po lutando para derrotá-lo. Não porque Shen era um lutador particularmente poderoso ou habilidoso. Portanto, não podemos colocá-lo em uma posição superior. Seguindo em frente, temos o autoproclamado Deus dos Dragões Drago Blutvist. Drago, um senhor da guerra, busca conquistar e controlar todos os dragões como forma de vingança, alegando que só ele deveria ter esse poder. Com alguém tão megalomaníaco e odioso quanto ele, não é surpresa que ele tenda a confiar na força bruta e na liderança através do medo. Drago usa um gancho de touro como arma principal, junto com seu Bewilder Beast e um exército de homens e dragões submissos. Ele é um lutador decente e mostra inteligência ao saber enganar os outros. Ele também veste uma capa à prova de fogo feita de escamas de dragão, protegendo-o de queimaduras. Embora ele possa depender do status alfa de seu Bewilder Beast para manter o controle sobre seus dragões, Drago ainda sabe controlá-los sem ele. Novamente, ele usa principalmente a força bruta e a tortura em vez de qualquer outra técnica que Hiccup descobriu. Apesar de parecer invencível, ele tem suas próprias fraquezas. Embora ele tenha dito que quem controla o Alpha controla todos os dragões, alguns podem resistir ou se libertar desse controle, como o Banguela. Apesar de toda a sua ostentação anterior sobre sua grande força e habilidade, isso não o impediu de se afogar ou perder o controle de seu exército. Como mencionado, os métodos cruéis de Drago para controlar dragões são eficazes apenas até certo ponto. Uma vez que ele perde esse controle, ele não consegue fazer muito para reagir. Logo fora do nosso top 5, temos a Fada Madrinha, a última de nossos vilões do Shrek. Assim como Rumpel, a principal fonte de poder da Fada Madrinha é a sua magia. Porém, diferente do infame negociador, a Fada Madrinha consegue acessar sua magia mais rápido e sem precisar fazer um contrato. Com sua varinha mágica, ela pode lançar diversos feitiços ofensivos e defensivos. Ela pode criar materiais como tecido para belos vestidos do nada, e até mesmo dar vida a objetos inanimados. Para qualquer feitiço que ela não consiga fazer sozinha, ela acontece de ter uma fábrica inteira cheia de magia artificial, que ela e seus funcionários criam através da produção de poções. Esses funcionários também estão armados com bestas e podem reagir se necessário, mas talvez mais poderoso do que a magia da Fada Madrinha seja sua influência e habilidades de manipulação. Graças à sua reputação como alguém que realiza sonhos e desejos, ela é alguém que o reino de muito distante admira e confia completamente. Isso lhe dá o status de celebridade e todos os benefícios que vêm com isso. Ela tem permissão para fazer quase tudo, desde ameaçar o Rei Harold até convencer cavaleiros de que Shrek e sua turma são bandidos a serem capturados.
Quanto a quem não confia nela ou não a obedece, bem, ela provavelmente tem uma ou duas poções para resolver isso. Dado o quão frequentemente ela força as pessoas a se apaixonarem, temos certeza de que um feitiço de lavagem cerebral não é muito difícil para a fada madrinha. É assustador o poder que as pessoas dão a ela e o quanto ela pode criar por conta própria, sendo inteligente o suficiente para usar sua magia efetivamente. Sua única fraqueza, além de precisar confiar em ser inteligente e mágica para vencer, a fada madrinha não é imune à sua própria magia, como visto quando um feitiço se volta contra ela, resultando em sua morte. O quinto lugar vai para Tai Lung, considerado um dos lutadores mais fortes da China. Treinado exclusivamente por Shifu, Tai Lung não só tinha muita habilidade e talento, mas também muita raiva. Porém, na maioria das vezes, ele não permitiu que essa raiva o dominasse. Ele perdeu um pouco a compostura na sua luta contra Po. Mesmo assim, seu status de mestre permanece. Mesmo com todos os planos de contingência em vigor, a prisão não conseguiu conter Tai Lung, que conseguiu escapar sem realmente suar. Ele derrotou os 5 furiosos em uma luta em uma ponte que estava sendo lentamente destruída. Ele pode paralisar temporariamente seus oponentes bloqueando seu Chi. Ele possui força, velocidade, resistência e agilidade excepcionais. Mesmo sem lutar com armas, ele ainda é um leopardo das neves, e suas garras mais do que compensam essa negligência. Ele também é muito mais forte do que Lord Shen, sendo praticamente seu próprio exército, em vez de precisar contratar um. Embora ele seja incrivelmente poderoso, certamente não é invulnerável. Sua técnica de paralisia falhou contra Po. Ele não conseguiu contrariar o estilo de luta singular do panda. Além disso, sem aliados ou exércitos próprios, ele não tem muito apoio, caso os meios físicos falhem. Embora tenhamos certeza de que ele pode vencer a maioria das lutas individuais, ainda existem alguns vilões que acreditamos que poderiam superá-lo. Em quarto lugar, após Tai Lung, está Grimmel o Grisalho, outro vilão de Como Treinar o Seu Dragão. Com o objetivo de exterminação total de dragões, Grimmel não é surpresa como o inimigo mais cruel e manipulador que Soluço e o resto dos Cavaleiros de Dragões já enfrentaram. Como um caçador de dragões, ele possui habilidades especializadas de caça e armadilhas. Ele é um excelente atirador, usando bestas como sua arma principal, possuindo grandes habilidades de liderança e manipulação. Aumentando ainda mais suas habilidades como caçador, ele pode ser extremamente furtivo e até tem uma alta tolerância à dor, o que o torna bastante resistente, suficiente para ele enfrentar quase qualquer dragão sem medo. Algumas de suas conquistas mais intelectuais incluem a descoberta do veneno do Death Gripper, que ele conseguiu usar contra 6 deles para torná-los leais e obedientes. Também vemos suas invenções de um dirigível movido a dragão e uma besta de arpão que poderia perfurar a pele de qualquer dragão. Grimmel usou uma fúria da luz como isca para tentar capturar Banguela, mostrando sua inteligência. Foi mostrado que ele enganou Soluço várias vezes. Com sua reputação de herói, ele conseguiu usar sua influência para convencer outras pessoas e vilas de que os dragões não são nada mais do que bestas selvagens e sem mente. Mesmo que indiretamente e após sua morte, pode-se dizer que Grimmel é o único vilão bem-sucedido da DreamWorks, já que o povo de Berk ainda teve que abrir mão de seus dragões. Na verdade, sua única fraqueza é que ele ainda é apenas um humano, por isso não sobreviveu à sua queda final. Ele também parecia ter dificuldades para lutar um contra um com Soluço, pois Soluço conseguiu derrubá-lo das costas da Fúria da Luz. Ainda assim, a combinação mortal de estratégia, habilidade, reputação, crueldade e armamento de Grimmel foi mais que suficiente para classificá-lo perto do topo. Nossa medalha de bronze do poder vai para o invasor intergaláctico Galaxar. Claro, o cara com uma nave espacial enorme e vários robôs gigantes iria longe. Diga o que quiser sobre o Galaxar e o quão bobo ele tem o poder para sustentar tudo isso. Afinal, ele foi capaz de destruir seu próprio planeta natal. Seus robôs gigantes facilitariam muito a destruição de quase tudo. Embora Susan tenha conseguido destruir um sem muito treinamento, isso só foi possível porque ela tinha o Insectossauro e uma ponte desabando ao seu lado, além do Dr. Barata desativando o campo de força protetor do robô. Uma vez que ele colocou as mãos no Quantonium, Galaxar também foi capaz de criar um exército inteiro de clones. Cada um poderia ser eliminado com um golpe ou tiro de laser, e eram burros como uma porta, mas a quantidade conta para algo. Especialmente porque ele poderia criar um número infinito de clones para substituir qualquer um que morresse.
Não podemos dar a Galaxar o primeiro lugar por ele ser muito fraco sozinho. Apesar disso, considerando o potencial devastador de seus robôs e exército em certas circunstâncias, além de seu sucesso antes de chegar à Terra, tivemos que lhe dar o bronze. Mas a medalha de prata do poder vai para Hal Stewart, também conhecido como Titan. Apesar de não parecer muito a princípio, após receber superpoderes acidentalmente, esse cara mostrou o quanto de dano poderia causar. Como ele recebeu todos os poderes do Metro Man, ele pode, naturalmente, fazer tudo o que o Metro Não pode fazer. Isso inclui super força e velocidade, voo e visão de calor. Ele também é à prova de balas e rompe pedra e metal facilmente. Com esses poderes, ele pode basicamente fazer o que quiser, já que apenas outra pessoa tão poderosa quanto o Metro Man, que foi sugerido ser invulnerável, pode derrotá-lo em uma luta 1 contra 1. Isso significa que, em uma batalha hipotética ao estilo Super Smash Bros., entre todos os vilões da DreamWorks, ele poderia enfrentar aqueles com habilidades sobrenaturais ou até mesmo aqueles com dragões. Apesar de Hal ser muito poderoso durante seu tempo como vilão, alguns pequenos detalhes o impedem de ocupar o primeiro lugar. O motivo óbvio é que ele perde seus poderes no final do filme, transformando-o novamente em uma pessoa comum e sem poderes. Em sua forma normal, ele não possui habilidades ou forças excepcionais. Isso nos leva ao nosso segundo motivo, porque ele também é bastante burro e arrogante, tanto como um cara normal quanto como um super vilão. Ele pode ser facilmente superado e manipulado por alguém como Megamente. Este último foi capaz de desativar e derrotar Hal, apesar dele e suas invenções serem fisicamente mais fracas. Isso apenas mostra que, enquanto a força pura pode ser um ótimo exemplo de ter poder, ela não pode superar tudo. E finalmente, nossa medalha de ouro do poder vai para Kai. Kai, ex-amigo do mestre Oogway, deixou o poder dominar sua mente ao descobrir como roubar o Chi. Com essa habilidade, ele não só enviava pessoas para o reino espiritual e usava seu Chi para aumentar seu poder, como também criava zumbis de Jade semelhantes aos guerreiros de quem roubava. Kai é capaz de usar esses zumbis tanto para fins de combate quanto para missões de reconhecimento, já que ele tem uma ligação telepática com eles e pode ver e ouvir tudo o que eles podem. Além de suas habilidades já serem incríveis, conta-se que mesmo jovem, Kai era um guerreiro tão habilidoso que recebeu o título de Senhor da Guerra. Como Senhor da Guerra, ele conhecia protocolos militares e logística. Ele era capaz de liderar um grande exército sem dificuldade e demonstrar grande liderança tática. Ele era tão habilidoso e poderoso que conseguiu lutar contra Oogway, o mestre de Kung Fu mais poderoso da história, em uma batalha tão intensa que abalou a Terra. Apesar de Tai Lung e Lord Shen serem mestres, Kai parece estar em um nível completamente diferente. A força desse cara é lendária. Ele é considerado sobrenatural, capaz de derrubar estátuas e até partir pequenas montanhas ao meio. Porém, ele não luta apenas com seus próprios punhos. Kai é um mestre no uso de espadas de jade e chicotes de corrente. Também temos que reconhecer que ele é literalmente um touro. Com o peso e os chifres de um touro, é fácil ver que esses atributos poderiam facilmente derrubar um leopardo das neves ou um pavão na natureza. Kai também mostrou ser bastante resistente, como visto quando ele conseguiu carregar Oogway até a Vila do Panda, apesar das condições severas. Sua fisiologia sobrenatural o impede de sentir fadiga, envelhecer, contrair doenças e até mesmo a maioria das lesões no reino mortal. Por fim, ele resiste à técnica do dedo, pois o movimento afeta apenas os mortais. Simplesmente, Kai tem muito poucas fraquezas porque ele só é afetado por ataques baseados em Chi ou por uma sobrecarga de Chi. Apenas um mestre em ambos, Chi e artes marciais como Po, pode derrotá-lo. Não é preciso dizer, esses mestres podem ser bastante raros. Se você não domina ambos, boa sorte. Os zumbis também podem ser considerados um ponto fraco. Se Kai tenta controlar vários ao mesmo tempo e todos são atingidos, isso pode causar uma sobrecarga sensorial nele. Mas mesmo com essas fraquezas, Kai ainda é uma força a ser considerada, capaz de derrotar e capturar quase qualquer um com facilidade. Por essas razões, estamos felizes em dar a Kai o título de vilão mais poderoso da DreamWorks. O que você acha? Comente abaixo se concorda com nossa classificação e nos diga qual personagem você considera o mais poderoso. Ative o sino de notificação e assista à playlist Fraco para Poderoso, onde analisamos os personagens mais poderosos dos seus desenhos, programas e filmes favoritos. Mas acima de tudo, mantenha-se incrível!